Beijo, Du. Bom final de semana, donos da bola no ar. A partir de agora, Atlético ontem não venceu, mas defender-se bem também é uma grande estratégia. Veja aí. Um jogo difícil, apertado, definido no quase. Começando pelo Júnior Alonso. Quase foi expulso por esta falta em Wellington Rato. Ramon Abate Abel deu apenas o amarelo. Se eu falar que é expulsão, parece que sou clubista. Mas o Rato vai em direção ao gol. O cara, para mim, é o último homem, porque o zagueiro que está na esquerda, ele não vai chegar primeiro que o Rato. E o juiz dá amarelo, mas são interpretações. De cabeça, Luciano ficou no quase. Já Hulk encontrou Paulinho na velocidade e Rafael defendeu a meta. Paulinho cara a cara com o goleiro de novo e mais uma vez o tricolor levou a melhor. Na volta do segundo tempo, Hulk também parou em Rafael. Já para o São Paulo, ficar no quase não interessava nem um pouquinho. Luciano, na grande área, quase colocou o tricolor na frente. A última grande chance para os campeões da Copa do Brasil morreu nas mãos de Everson, crucial para a classificação do Atlético. Final, Atlético 0, São Paulo 0, para a revolta tricolor. Eu não quero falar do juiz porque é chato, a gente é muito repetitivo. Mas um cara deu uma cotovelada, eu tenho 2 pontos na cara. É impossível que o juiz ou o VAR não veja essas coisas. Quando é no contrário, sempre cobram para o outro lado do São Paulo. Agora, quando é a favor, nunca é para nós. Então, tudo bem, mas se eu dou uma cotovelada e o cara fica sangrando, normal que vai me expulsar. Agora, teria que ser a mesma coisa, mas ultimamente não estamos tendo sorte com as arbitragens. Estas séries onde os dois... Nesta fase em que há um equilíbrio entre as equipes, as partidas são definidas em ações muito pontuais. Nestes 180 minutos, infelizmente não conseguimos o objetivo, mas nos 2 jogos fomos protagonistas e tratamos de impor nosso futebol. Nos 2 jogos fomos protagonistas, nos 2 jogos tratamos de imponer nosso futebol. Em meio a polêmicas e chances perdidas, o atual campeão se despede desta edição do torneio. Já o Galo segue sonhando com o tricampeonato e também está vivo na Libertadores. Habrá momentos onde intentaremos... Em alguns momentos vamos tentar jogar no campo rival, mas em outros, como neste confronto, iremos atuar dessa forma. O importante não é jogar mais para frente ou mais para trás. O importante é atuarmos bem. O importante é fazê-lo bem. Acho que a gente soube jogar muito bem essa eliminatória. Talvez não tenhamos feito nosso melhor jogo assim tecnicamente, mas a gente soube jogar o jogo. Não sofremos tanto quanto vínhamos sofrendo e saímos com a classificação. Foi o que a gente conversou bastante, já temos uma vantagem mínima, não podemos relaxar, sentar em cima da vantagem. Então foi isso que aconteceu. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo, poderíamos ter saído com a vitória no primeiro tempo, mas o mais importante é garantir essa classificação, que isso também nos moraliza e também nos fortalece para os próximos jogos. E agora já focar no próximo jogo, né, na sequência aí que a gente vai ter, tanto de Brasileiro, Libertadores, e depois pensar na Copa do Brasil na semifinal. Já. Mas estou aqui com Breno Galante, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Eu vou começar com o Thiago Fernandes. Ninguém melhor para começar um programa depois de uma classificação. Um time que foi muito eficiente nos 2 jogos, muito inteligente. O Milito tinha um plano de jogar de forma segura. Everson trabalhou muito pouco ou quase nada. Os principais jogadores do São Paulo foram anulados. E o Atlético está na semifinal da Copa do Brasil. Começar com o Thiago Fernandes é muito interessante e tem muito a ver com o assunto, porque o Thiago Fernandes é o grande defensor do Milito. Boa tarde, Thiago. Não é? Não sou não. Boa tarde, HG. Boa tarde, pessoal de casa. Cara, eu fico feliz que ele tenha encontrado uma nova forma de jogar, porque isso faz com que o Atlético seja mais competitivo. O Atlético foi competitivo no jogo da ida, foi competitivo no jogo de ontem e não precisa se expor. É possível fazer bons jogos jogando de forma mais defensiva. Para mim, ele foi muito inteligente adotando essa estratégia. E aí, aqui em Belo Horizonte, ele ainda tinha a questão da vantagem. Venceu o jogo fora de casa, com um gol nos minutos finais, nos acréscimos. Então, isso fez a diferença.
Eu já imaginava que ele entrasse dessa forma. E acho que ele encontrou uma nova maneira de jogar para esse Atlético, que faz com que, para mim, hoje, o Atlético seja o favorito para ganhar o título da Copa do Brasil. Eu disse isso ontem, quem vencesse o jogo de ontem, para mim, seria o campeão da Copa do Brasil. Na verdade, vencesse não, quem se classificasse, né? Porque eu já tinha imaginado também, tinha postado, inclusive, no canal do Breno Galante e aqui ontem, que o jogo seria 0-0. Mas o Atlético foi muito bem. O Atlético foi muito bem e uma coisa que eu gostei também, HG, eu sei que não tem muito a ver com o assunto da classificação, mas é a qualidade do gramado. Melhorou bem, viu? Você estava certo. Saiu lá do 0.0 que estava para uma nota 6,5, 7. Dá para passar de ano com essa nota. Acho que o Atlético melhorou bem o gramado em relação ao que estava. Olha, eu vou ouvir o Breno Galante aqui, nosso convidado de sexta-feira. A gente daqui a pouco vai sair para o horário eleitoral, mas ainda dá tempo da gente falar dessa classificação. Ô Galante, tem algumas coisas que vão acontecendo ao longo da caminhada e quando a gente vai julgar, e por isso eu sou um passador de pano oficial e inclusive eu me coloco como passapano oficial número 1 e não abro mão deste posto e sei dos riscos de assumir isso, porque daqui a pouco, se perde a Copa do Brasil, sai da Libertadores, o brasileiro não vai virar nada mesmo, aí os caras vão falar, e agora, você vai dizer o quê? Eu vou dizer que tem que continuar. Eu vou dizer que não adianta, você não vai seguir para o mercado e achar um treinador que vai chegar e revolucionar, e o Milito é um grande treinador, ele está entendendo a necessidade de variar, variou e passou com segurança. O Everson ontem trabalhou muito pouco, foi um jogo seguro, o homem tinha um plano e o plano funcionou, Galante. Boa tarde. Boa tarde, Everton, a turma aqui do estúdio, você de casa. Everton, eu não sei, mas você me segue no meu canal do YouTube? Ué, sigo, eu estou inscrito lá. Ah, então você deve ter visto que eu falei Instagram hoje também. na minha live de 6h30 da manhã, né, de 11h30. 6h30 da manhã, você tá com problema, irmão. Por que não acordar cedo? Que hora você chegou em casa? 3 horas da manhã. E acordou 6h30 para fazer uma live? Não, acordei 10 para 6. Você tá louco. Mas todo dia o pessoal pode ver lá 6h30, 11h30, 7 horas da noite. Eu falei o seguinte, que hoje não é dia de críticas. O Atlético tem problemas? Tem problemas. Teve problema na saída de bola ontem, o Bernardo ainda está devendo, uma série de coisas. Mas é hora do torcedor até degustar uma classificação. Desfrutar. É isso mesmo, desfrutar, colocar a camisa, ir pra rua, porque o Atlético está entre os 4 da semifinal da Copa do Brasil. É grande. Isso não é para qualquer um. O Atlético enfrentou uma grande equipe ontem. O São Paulo é muito bom. E o Milito mostrou que ele sabe também, não é só atacar de qualquer forma, como muita gente colocou. Quando precisou, ele foi até São Paulo, soube defender e ainda conseguiu fazer um gol numa jogada ensaiada do Atlético. Fez o gol. Ontem o time do Atlético teve tranquilidade, soube se defender, mas o detalhe, as maiores chances de gol e as melhores foram do Atlético. Então ele jogou com muita inteligência, tem o meu total apoio, acho que o Atlético ainda pode evoluir em algumas coisas, nas Copas ele é um, o Campeonato Brasileiro é outro, até por uma série de situações que aconteceram no meio do caminho, mas o torcedor do Atlético tem que valorizar demais. Jogou contra um grande adversário, o Atlético mostrou ontem o que o torcedor queria. Competitividade, raça, determinação, entrega e vou destacar aqui rapidamente. Saravia, condicionamento físico, o que esse cara jogou ontem? Espetacular! Acabou com o Lucas Doido! nos 2 jogos. Doido! O Fux entra com 3 minutos de jogo, com personalidade. Jogou demais. Jogou muita bola. Mudei minha opinião da semana passada aqui, que eu embarquei na do Thiago. Mudei minha opinião. Alonso também, grande partida. Tem que ficar no galho, grande irmão. Partida. E o Alan Franco também, gente. Nossa, o que ele tem de potencial físico. O cara jogou. O cara jogou outro dia 90 minutos na terça-feira e ontem estava correndo. Falei com os meninos ali fora, tinha que dar férias pra ele, mandei pra Disney pra ele descansar. Deixa depois que acabar a temporada. Não, agora não. Eu tô falando pra ele descansar dessa gente, sequência que ele existe. Eu preciso chamar um intervalo aqui, só pegando uma carona no que o Galante está falando aqui. O Alan Franco foi embora do Atlético. Depois voltou, quando o Filipão estava aqui, voltou, falou, não tem dinheiro para contratar, deixa aí. Um baita de um jogador compromissado, que se mata em campo. Aliás, ontem o Atlético ontem, de parabéns. Os caras incorporaram a necessidade de entender que torcedor quer ver jogo bonito, mas quando não der, quer ver o cara ralando a bunda no chão e se matando para conseguir uma vitória ou uma classificação como foi ontem. Ontem vocês jogaram para um cacete. Parabéns a todos. E Rubens, não pipoca não, irmão. Entra e faz o que você fez. Mas falta, mata a jogada. Não, o cara vai dentro do gol. Você é o cara, Rubens. Você é o cara. E é isso aí, irmão. Da medalhinha para baixo é tudo canela. Não dá moleza. Rápido intervalo, volto já. E eu queria que você falasse o que você falou.
sobre competitividade, pica pro céu, irmão. Ser competitivo, ter vontade, ter entrega, ter dedicação. Era isso que a gente cobrava muito da equipe do Atlético, que às vezes faltava em vários momentos da temporada. Não é que a gente está apontando que, opa, aquele jogador ali está tirando o pé. Não é isso, mas a entrega, a nítida entrega que nós acompanhamos ontem, é de dar gosto. O torcedor do Atlético ontem viu um jogo que ele curtiu ver e ver os personagens. A gente tá falando do Alan Franco aqui, mas o Breno já citou o Saravia, que jogou muito bem, o Fux, que jogou muito bem. Gente, o Júnior Alonso, ele tem que enquadrar a semana que ele teve dos últimos 5 dias, né? Dos últimos 4 dias. Ele jogou contra o Brasil e foi muito bem, jogou contra o São Paulo, um jogo decisivo, 2 dias depois, e foi super bem. Então, o Atlético precisa tirar algumas lições desses jogos contra o São Paulo. Mostra que o Atlético é competitivo, mostra que o Atlético pode jogar de diferentes maneiras, e um ponto super valioso. Na coletiva do Milito, o Milito disse: não é a maneira que me encanta, não é a forma que eu quero apresentar um futebol tendo esse elenco nas mãos. Mas eu entendi que com o calendário do futebol brasileiro, com as cobranças que existem no futebol brasileiro, com as sequências de jogos que existem no Campeonato Brasileiro, eu preciso me adaptar. Então, ou seja, hoje temos um Milito diferente e evoluído. Porque a vida ela é feita dessa forma. A gente evolui em algumas coisas. E o Milito, a experiência que ele está tendo de campeonato brasileiro, de competições nacionais, misturadas com competições continentais, como é a Libertadores, que já está batendo na porta do Atlético novamente, isso faz com que o Milito acrescente algo no currículo dele, acrescente algo na história e nos ideais e na ideia que ele tem. O Milito falar na coletiva, estou abrindo mão daquilo que eu tenho como convicção para um bem comum. Então o Atlético hoje do Milito é um Atlético diferente, é um Atlético que abre leque. O Atlético hoje pode ser o time que vai ser reativo em determinados pontos do jogo e vai saber atacar, vai saber agredir o adversário, então todos esses pontos devem ser valorizados. E o Atlético tá aí, ó, tá aí. A Copa do Brasil está marcada pelo 4º colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. Não sabemos se o Flamengo vai buscar o Brasileirão. O 9º colocado, que é o Vasco. O 10º colocado, que é o Atlético. E o 17º colocado. Copa é diferente. É diferente. Quanto tempo aí, Andrezão? Então dá tempo. 1 minuto 40 eu preciso ainda, antes da gente sair pro YouTube, daqui a pouco vamos lá pro YouTube, para ouvir o Valu. Valu, ontem... batalha gigantesco. Alonso jogou demais. O Alan Franco jogou demais. O Saravia jogou demais. Loucaço Saravia jogou demais. Enfim, o Hulk. Não precisa. O Hulk até é redundância ficar falando e tal. Você está de acordo ou você pinça mais algum jogador nesse bololô aí? Valu, boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos. Cara, eu acho que a vitória ontem foi do coletivo. Para mim, principalmente do coletivo, tá? Acho que o Hulk fez um jogo, assim, extraordinário, apesar de não ter feito gols. Ele serviu o Paulinho, ele criou oportunidades em lances individuais, falta. E é isso, né? O Milito, depois de quase 6 meses, vai completar 6 meses no próximo dia 24 de setembro, entendendo o futebol brasileiro desafia muito esses técnicos que têm um ideal de jogar futebol, porque o calendário acaba fazendo, em algum momento, que eles tenham que abrir mão das suas ideias. Acho que nesse sentido ganha o Atlético, ganha o próprio Milito e que cria essa maneira também do Atlético jogar daqui para frente no Campeonato Brasileiro e nas competições de Copa. Vamos lá pro YouTube? Vamos pro YouTube, todo mundo pra lá, a gente fica 10 minutinhos lá e depois a gente volta aqui pra tela. Daqui a pouco, quando a gente voltar para a tela, voltar para a banha, vamos falar dessa questão do Bernardo. O Bernardo realmente, sabe, são 14 jogos, assim, eu destaco um grande jogo, assim, que foi contra o Juventude. Depois veio caindo. O Bernardo hoje, ele é inoperante.
sem a bola, por razões óbvias, né? O Bernardo é muito franzino e tal. Sem a bola, ele é muito inoperante. Agora, com a bola, nada. Ele errou tudo que ele tentou fazer ontem. Preocupante. Então, vamos falar disso daqui a pouco. Mas ainda sobre essa questão de mudança de filosofia, senhores... Ou adaptação. Não é mudar. Porque ele não vai ser assim daqui em diante. Ele vai ver que esse jogo dá para ser assim. Para a Copa esse jogo não dá. Ah, como que vai ser contra o Fluminense? Poxa, contra o Fluminense eu acho que pode ir mais para a linha do que o Thiago colocou ontem, né? Ser um time mais resguardado. Eu acho que o time de ontem é o ideal para enfrentar o Fluminense. Tô falando assim, resguardado. Aliás, eu adotaria essa filosofia pro brasileiro agora. Não, aí eu acho que não, porque depende de adversário. O Atlético tem que fazer uma escalada. O Atlético, peraí, mas uma coisa é você jogar contra o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, com 1 a 0 num jogo. Vantagem. Exatamente, é um contexto. Há alguns minutos, há 90 minutos de uma classificação para a semifinal. Eu acho que são contextos. Acho que o Atlético não pode jogar assim. Não pode assim. Por exemplo, contra o Bahia, Valor. Contra o Bahia, eu faria isso contra o Bahia. Fora de casa e vai ter desfalques, né? Beleza, o Bahia é um adversário fortíssimo. Mas outros adversários, eu acho que o Bragantino em casa, por exemplo, dia 22. Não, aí o Atlético tem que dar um jeito para mim de propor, mas sem se expor. Mas olha só, vamos tentar imaginar quantos jogos nessa temporada. Vocês já pensaram? É um exercício que não tem como a gente fazer, mas a gente faz assim mesmo. O Atlético saiu na frente de quantos adversários? Já pensou? Criciúma. Fez 1-0 e o jogo tá meio trucado, muda para isso Atlético aí? Goianiense. Quantos pontos o Atlético teria conquistado no Campeonato Brasileiro? Não, o Atlético Goianiense você sai atrás. Eu acho que... Fortaleza, Criciúma, todos em casa. Acho que Bahia. Eu acho que é um grande ganho pro Atlético, repito, e pro Milito ter achado dessa maneira. Agora, o Atlético vai enfrentar adversários mais fracos em outras circunstâncias no Campeonato Brasileiro. Eu sinceramente não me importaria do Atlético jogar assim. Eu também não. É capaz de vencer, Thiago. Eficiência. Não, assim, é que hoje, sem sofrer tanto o quanto Atlético já precisa sofrer menos e ganhar os jogos. Não tem mais desempenho, velho. Assim, é legal, é bacana. Eu gosto de ver. Ficar com a bola. Eu vou sentar aqui e vou falar isso com vocês várias vezes. Eu, Thiago, gosto de ver o time do Guardiola jogar. Eu gosto de ver o Klopp jogar. Eu gosto de ver o Milito quando ele chegou no Atlético jogando. Você fala assim, Thiago, para apreciar o jogo, você gosta de ver o jogo de ontem? Não. Mas o que importava no jogo de ontem? Era a classificação ou eu apreciar o jogo? Se eu tô pensando só em mim, é apreciar o jogo. Mas eu tô pensando que o Atlético precisa vencer, cara. É por isso que quando eu falava lá atrás que, é bom. Ser bom é diferente de ser o que eu gosto. É isso. É o que eu gosto? Não. Mas é eficiente? Então, cara, eu vou achar ruim de quê? E outra coisa, se ontem o Atlético estivesse jogado como jogou, muito seguro defensivamente, mas não tivesse criado nada, justificaria alguém falar, pô, mas aí é foda, não criou e tal. Criou para ganhar do São Paulo ontem. Ganhar bem. Rafael fez o quê? Três grandes defesas? Três boas defesas. 3 boas defesas. Então, assim, o Atlético não foi um time covardão. O Atlético foi um time com uma estratégia. Eu tenho 1-0, eu vou chamar os caras, vou ter. Só que não conseguiu ligar contra-ataque a ponto de. As melhores chances foram do Atlético. Sim. As melhores chances foram do Atlético. A marcação individual do Atlético foi absurda. O Everson, muito boa. Se pegarmos, o Milito, ele fez marcações individuais. Se pegarmos os 180 minutos, na teoria, na prática vai para 200, o Everson fez 2 grandes defesas. Uma lá no Morumbi no máximo, e uma aqui. E uma aqui. É que eu acho que o Atlético lá foi muito seguro do que aqui. E o Rafael foi muito bem. O Rafael foi o nome do São Paulo. Correr riscos lá, né? Não tô desconsiderando o contexto do jogo. Tá jogando no Morumbi e tal. Eu acho que o Atlético, no jogo de ontem, ele foi muito mais seguro do que no jogo da ida. Sim. No jogo da ida, por mais que ele fez uma defesa, mas tem uma cabeçada do Lucas que vai para fora, que ele ficou sem uma chance claríssima de gol. Então, assim, ontem, o São Paulo, para mim, não teve chances claríssimas. Só do Luciano. Teve uma chance de gol. Uma. Então, assim, eu acho que o Atlético ontem foi muito seguro. Eu gosto desse estilo de jogo. Eu acho que esse estilo de jogo te entrega resultado. Vai te entregar resultado. Cara, como eu disse, se fosse para apreciar sentado na televisão, não. Mas, cara, entrega resultado. O Atlético foi muito seguro ontem. E o Milito, para mim, encontrou a melhor forma de jogar. Ele abrindo mão do que ele tem como convicção, entregando eficiência, eficácia, o Atlético vai longe. Isso sabe por quê? Porque ele aprendeu com aquele período que o Atlético tomou muita bordoada. Porque ali naquele momento o Milito estava ainda naquela coisa de que eu vou jogar só para frente, o que vale é o meu desempenho, o resultado é outra história. Aí ele começou a entender que o futebol brasileiro é diferente, porque aí veio a pressão.
Ele ainda falou ontem na coletiva sobre isso, né? Daquela situação do que é o resultado e do que é o desempenho, de que como cada um analisa, que ele tem a maneira dele de analisar. Mas ele viu que a pressão, do jeito que estava acontecendo, não ia ser diferente para ele o fim dele no campeonato, né? Se ele não conseguisse, tá com um desempenho bom, mas não tá ganhando, ele ia acabar caindo. Então ele resolveu mudar, ele resolveu ouvir também alguns jogadores, comissão técnica, reviu a situação. E a gente viu que vale a pena você mudar, porque vocês falaram muito bem. Lá o Atlético se defendeu, não jogou, se defendeu, mas se defendeu muito bem. Aqui se defendeu bem e ainda atacou. O Atlético teve oportunidades. Então ele está mostrando que aquela coisa kamikaze, só ir. Pô, quantas vezes que a gente não vê mais Júnior Alonso subir pro meio de campo, não? Ele parou. Antes ele era ponta esquerda. Ele conseguiu organizar o time. Antes o problema era esse. Agora eu acho que ele conseguiu acertar o prumo. E outra, né? Agora a gente sabe qual que é o time titular do Atlético. Talvez há uma dúvida só. Que o se o Bernard ou não. O resto já está pronto. Bom,